Uhum. A memória, ela pode ser descrita basicamente como uma recuperação do resíduo de uma experiência passada. E houve um momento em que pensou-se esse resíduo, que era o resíduo. Imaginaram que o resíduo podia ser, por exemplo, alguma mudança física na estrutura do organismo que aprende. E aí foram estudar vermes, a planária, que é um organismo unicelular. Eles ensinavam a planária a trabalhar num labirinto inteiro, escolher uma determinada parte do labirinto. E aí pegavam essa planária que já tinha aprendido o labirinto, moíam a planária, davam ela para comer para uma outra planária, portanto, aquelas proteínas que tinham sido alteradas dentro dela eram comidas pela outra planária, e supostamente a outra planária, a que tinha comido a planária que aprendeu, herdava essa aprendizagem. O experimento enfrentou várias críticas e tal, e atualmente não se fala muito disso. Mas o fato concreto é que há uma reestruturação física específica do neurônio, que ocorre através do uso e da produção de proteínas particulares, inclusive algumas delas que têm nomes específicos para o aprendizado, que foi revelada por uma série de estudos de um cara chamado Eric Kandel, que ganhou o Nobel, acho que de 2000, de 2001, junto com um sueco, e explica um ciclo, que é o ciclo da memória neuronal, quer dizer, que tipo de alteração estrutural o neurônio sofre quando o organismo aprende algo. Então eu vou dar uma panorâmica desse ciclo para a gente usar como referência. Você tem o corpo do neurônio, o axônio, que é uma fibra longa que se afasta do corpo, que é a única condutora de impulsos que saem do neurônio, e esse axônio, na ponta dele, ele forma sinapses, botões sinápticos, que são protrusões do protoplasma, da membrana do final do axônio, que se conectam com os dendritos do neurônio seguinte. Então você tem aqui o neurônio 1, ele tem aquele cabinho, vamos dizer assim, que é o axônio, e aqui na ponta ele vai fazer um botão com o neurônio seguinte. O disparo do neurônio, ele é um disparo elétrico. O que sai do corpo e vai para o botão sináptico é uma onda de polarização, que é um impulso elétrico, na verdade, não é um impulso químico. Então, quando o neurônio atinge um certo nível de potencial, ele altera a velocidade com que ele dispara, altera a frequência e a organização do disparo. O disparo dele é sempre, cada disparo é 1 milésimo de segundos. E ele dispara 100 disparos por segundo. Essa é a frequência natural do neurônio. Tá? Algumas alterações, mas você pode considerar esse número como estável. Então, o que acontece? Ele pode disparar, por exemplo, 99 disparos nos primeiros 99 milésimos de segundo e passar o resto dos milésimos de segundo sem disparar só um lá no final. Ele pode fazer várias frequências de disparo. Essas frequências de disparo são são coisas que o neurônio precisa aprender para saber se ele mandou um disparo para o neurônio seguinte, e a partir desse mandamento ele vai aprender a fazer aquilo de novo ou não. Ele vai repetir aquele evento ou não. Há alguns estudos, evidências muito sólidas de que a memória ela segue um ciclo de 5 etapas. Aquele Pierre fala isso naquele livro lá, Aprendendo a Aprender, né? Ele falava assim: compreende, distrai, pratica, dorme e recorda. Compreende seria o primeiro momento em que o organismo entra em contato com o acontecido e, portanto, certos grupos de neurônios disparam conectados com outros grupos de neurônios, e enquanto você está aprendendo, eles sincronizam os disparos deles, tá certo? E ajustam as suas frequências. Então, o neurônio da camada 1 ligou com o neurônio da camada 2, sincronizando o disparo. Vamos falar de um neurônio só para a gente entender isso com clareza. Até porque o Kandel estudou isso
num organismo que tinha um único neurônio motor, que é uma lesma do mar chamada aplísia. Então ele podia estudar num neurônio só, tá certo? Então o neurônio disparou aqui e tal, sincronizou a frequência, e aí ele para de disparar porque o evento que tinha que ser aprendido parou, por exemplo, saiu, acabou a aula. Aí, nesse período de repouso, que o neurônio volta a disparar na frequência de repouso dele, ou dispara por outras frequências, o excesso de disparo da sinapse gera lá na sinapse uma proteína específica, que é uma proteína marcadora, que ela tem um papel. O disparo que vai do corpo do neurônio para o botão sináptico, passando pelo axônio, ele é elétrico e dura 1 milissegundo, como eu falei. Mas essa proteína começa a caminhar no axônio de volta para o núcleo do neurônio. E leva aí um período, um tempo nesse caminho, porque esse caminho é físico, a proteína sai da sinapse e vem para o corpo do neurônio. Ela leva nesse período aí um tempo que você pode calcular como no mínimo meia hora para um neurônio pequeno, para um neurônio grande, talvez até 2 horas, 45 minutos, mas no mínimo meia hora, 1 hora, ela leva para voltar para o corpo do neurônio. E quando ela chega no corpo do neurônio, ela é carregada para perto do núcleo e entra em contato com os maquinários de produção de proteína, RNA mensageiro e tal, e produz ali no núcleo do neurônio uma modificação estrutural concreta, tá certo? E aumenta a biodisponibilidade dela naquele neurônio naquele tempo. E aí o neurônio está repousando e tal. Durante o período em que o organismo está acordado, que o neurônio está trabalhando acordado, se esse disparo ocorrer de novo, ou seja, se aquele item aprendido, aquela memória que tem que ser guardada, acontecer de novo, o neurônio vai disparar do jeito que ele disparou na primeira vez, sincronizou com o neurônio seguinte e vai produzir uma segunda leva da mesma proteína lá no axônio, e essa segunda leva da mesma proteína vai voltar também para o núcleo, onde vai se juntar a primeira leva da primeira proteína. E aí o organismo dorme. Quando o organismo dorme, o neurônio para de disparar de forma sincronizada, começa a disparar de forma no estado de disparo de repouso, que a gente fala, que são disparos com um ciclo mais ou menos igual, abre os seus poros e sofre aquele processo de limpeza celular que todo neurônio precisa sofrer. Vai jogar fora lixo de proteína, tal e coisa. Como essas proteínas vieram 2 vezes para o núcleo, as estruturas que elas afetaram aqui no núcleo estão carregadas essas proteínas, essas proteínas ficam presas e elas resistem pelo menos por 1 semana ali no núcleo, mas no mínimo para o dia seguinte. Então o sujeito dorme, aqueles disparos de neurônio que não tiveram dois ciclos de proteína voltando da sinapse para o corpo neuronal, e o sujeito dorme, essas proteínas que vieram só uma vez são jogadas fora, são degradadas, são cortadas pelas enzimas, transformadas em aminoácidos, voltam para a sopa celular, o neurônio faz a sua limpeza. No dia seguinte, se o organismo de novo repete aquilo, por exemplo, o Pierre falava, entender, distrair, praticar, dormir e recordar. Se no dia seguinte, pelo que eu me lembro do estudo de Cornell, são até 7 dias depois do período de aprender, distrair, praticar. Se o organismo volta a produzir aquele conhecimento, ou seja, se ele volta a disparar o neurônio daquele jeito, essa proteína é fixada na instrução daquele neurônio. Então, se ele aumentou em 5 botões sinápticos a conexão com o neurônio seguinte, se ele fixou uma frequência de sincronização de tal, sei lá, de tantos, não sei o que, uma certa onda que ele fixou, aquilo ali fica estabilizado e o neurônio estabiliza aquela relação, mantendo com isso um aprendizado que pelo que eu me lembro também, chega a durar 3 anos, tá certo? Quer dizer, em outras palavras, embora
A hipótese original de que fosse uma mudança, que cada aprendizado gerasse uma mudança proteica, tenha sido uma hipótese não completamente convincente, ela deu origem a um tipo de estudo, esse estudo que eu estou falando, o Eric Kandel fez com o neurônio motor dessa lesma do mar chamada aplísia, e ela gera um tipo de aprendizagem estrutural. Então, num certo sentido, embora o experimento original com a planária tenha sido abandonado, desacreditado por razões de vários tipos, a ideia em si não sumiu completamente. Então, há mesmo uma modificação proteica no neurônio quando ocorre uma aprendizagem, embora seja um mecanismo muito mais complexo do que aquele de moer a planária e dar para as outras planárias comerem.